Ele nesta noite vai estar pela primeira vez trazendo o seu profeta. Está pertinho, pastor, chegando para a unção sua. Aleluia. Ele vai estar trazendo a palavra a primeira vez. É normal ficar um pouquinho nervoso mesmo, a palavra sumir, mas o importante é a presença de Deus, amém? Aleluia. Falei que você não precisa pregar 1 hora, 2 horas. Fala aquilo que Deus colocar no teu coração, que é o suficiente para Deus abençoar a igreja. Aleluia. Então nessa noite estende as suas mãos para cá. Ele já está abençoado, nós vamos orar por ele. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aí o teu filho, Senhor, que vai estar trazendo a tua palavra, Senhor. Eu glorifico ao Senhor pela vida dele, Senhor Pai, porque nós temos visto, Senhor Deus, a conduta do teu filho, meu Pai, tanto na igreja como fora também. Porque, ó Pai, o que faz a diferença, Senhor Deus, e que faz o Senhor levantar, Senhor, é a nossa conduta diante do Senhor e diante dos homens, ó Pai. Então, ó Pai, toma o teu filho nas tuas mãos, que quando ele for ministrar a palavra, não seja ele falando, mas seja teu Espírito Santo, usando o teu filho, meu Pai. Assim, Senhor Deus, eu entrego o teu filho nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém. Vamos receber o nosso irmão com palmas para Jesus. Glória a Deus, irmãos. Confesso para os irmãos que estou com a barriga meio gelada, meio trêmulo, mas o Espírito Santo está sobre nós essa noite. Não sei como é que os irmãos chegaram aqui nessa noite, mas eu creio que Deus está preservando cada um de nós. Feche seus olhos, medita nesse louvor, na letra desse louvor. Para me preservar, Deus me escondeu algumas vezes. Para me manter de pé, Deus me fez ajoelhar. Teve dias que eu não entendi. Desesperado fui questionar, mas Deus, para me ver cantando, decidiu se calar. Às vezes as percas fazem parte do processo. Foi doloroso ser esquecido e deixado para trás, até entender que era Deus me preservando. Você não sabe quantas vezes por essa vida eu perdi a paz. Inimigos disfarçados de amigos comiam em minha mesa e falavam mal de mim, até eu entender que era Deus me preservando. Questionei por que todos sumiram tão cedo assim. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Falei do meu dilema, ele me escutou. Falei do meu passado, me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou suas mãos feridas por amor de muitas vidas, mas uma dessas muitas vidas está na glória. Oh, glória ao nosso Senhor Jesus. Ele. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia
no livro de Atos, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Do 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Quem achou? Aleluia. Glória a Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola ao que entraram no templo, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. E, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombros pelo que lhe acontecera. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, eu sei que essa passagem é uma passagem que já foi pregada nesse altar aqui várias vezes. Creio que não tenho nada de novo, mas o que vai ter nessa noite é uma grande força sobrenatural. E essa passagem eu quero falar sobre a oração. No capítulo 3, no versículo 3, a Bíblia diz que 2 apóstolos de Jesus subiam para o monte, subiam para o templo. O templo, a hora nona. Importante lembrar, irmãos, que nesse templo tinha 3 horários de culto. Um horário na parte da manhã, o outro horário ao meio-dia e o terceiro horário às 3 horas da tarde. Esse era o culto. Esse era o culto onde Pedro e João iam subir para fazer sua oração. Importante lembrar, irmãos, que Pedro e João, eles estavam em casa, estavam necessitados de fazer essa oração, de subir para orar. Importante também detalhar nessa noite que onde está no teu círculo de amizade os teus amigos que te chamam para orar, que te chamam para ir num culto, que te chamam para ir pelo menos até um monte, alguns minutos. Eu sei que vocês podem contar no dedo amigos assim, dessa forma, mas eu também sei que você pode contar no meu dedo, no dedo de qualquer um aqui, os amigos que te chamam para festa, os amigos que te chamam para o baile, para a rua, os amigos que te chamam para ir para a festinha. Oh, glória! A finalidade de Pedro e João subir ao templo é buscar a Deus. Importante lembrar que aquele dia ia ser levado, todos os dias ia ser levado
um paralítico, um coxo, que ficava todo o tempo na porta formosa daquele templo. Aleluia. E todos os dias ele estava ali pedindo a esmola. Ele não podia entrar no templo porque ele tinha esse certo motivo, ser coxo, paralítico. Naquele tempo, eles não podiam entrar dentro do templo. Mas antes de Pedro e João subirem para o templo, entrarem para o templo, importante lembrar, meus irmãos, uma coisa linda. Jesus entrou e saiu do templo, pelo menos biblicamente 3 vezes. Eu pesquisei e dei uma olhada. Ele entrou e saiu. Aquele coxo estava no mesmo lugar. Jesus não ia ver aquele coxo naquele lugar? Por que Jesus não curou aquele coxo naquele lugar? Porque não era a hora. O propósito daquilo tudo era para Pedro e João fazer um milagre. E subindo Pedro e João para o culto, Pedro para o templo do culto, Pedro e João passam pelaquele coxo, mas Pedro para, porque o Espírito Santo toca na vida dele. E ele sente a sensibilidade de estar naquele lugar e voltar para atender aquele coxo, que de cabeça baixa levantou suas mãos e pediu esmola a ele. Pedro voltou, mas ele se questionou o porquê. O porquê que qualquer um desses que estavam aqui na porta do templo, Jesus o curou. Mas foi por um propósito maior. Foi para Pedro e João profetizar sobre a vida e concluir o milagre que estava sobre a vida daquele coxo. Pedro e João, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. O importante da oração é que quando você vai orar, você não desce, você só sobe. É o texto que está dizendo aqui, meus irmãos. É o texto. Glória a Deus. E aquele coxo estava ali, de cabeça baixa, com as mãos estendidas, esperando alguma coisa de Pedro e João. Só que Pedro e João olhou para ele e falou: olhe para nós. Olhe para nós. Porque antes de administrar aquele milagre na vida do coxo, o coxo tinha que olhar para ele, porque ele estava sem visão. Porque todos que passavam ali via aquele coxo na porta e não fazia nada, entrava e saía, e nada acontecia na vida do coxo. Mas por que, meus irmãos? Por quê? Porque todos que passavam ali só via o físico, só o físico, só o coxo deitado ali com as pernas atrofiadas. Mas Pedro e João olhou além disso. Não adianta ele ter curado aquele coxo fisicamente sem primeiro ter curado visualmente. O espírito dele tinha que ser curado primeiro, para depois ele se levantar. Glória a Deus, Senhor. E aquele coxo ali, com a cabeça baixa, com as mãos estendidas, pedindo esmolas a Pedro e João. Pedro e João disse ao coxo: olhe para nós. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou.
Às vezes o paralítico, na hora que Pedro e João falou que não tinha prata nem ouro, às vezes ele pensou, ele deu uma desanimada, eu creio eu. Não tem prata, não tem ouro, o que eles têm para me dar? Às vezes, uma cadeira de roda, entenderam naquele tempo, né? Mas Pedro e João falou, mas o que eu tenho para lhe dar, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, ô Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Mas aquele coxo não podia se levantar, mesmo Pedro e João falando isso com ele. Porque aquele coxo não tinha forças, estava sem fé. Porque a Bíblia diz, lá no capítulo 4, 22, que ele tinha 40 anos. 40 anos, gente, não é 40 dias. 40 anos naquele lugar, todos os dias pedindo esmolas. Então ele estava sem força. Alguém colocou ele lá e eu creio eu que desanimava ele, porque ele sempre estava com a cabeça baixa. Ele estava com a cabeça baixa, ele não tinha motivo de levantar sua cabeça e ver a visão. Mas Pedro e João, Pedro diz o capítulo, diz o versículo, diz o versículo 7, e tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés e artelos se firmaram. Como que o milagre aconteceu? Pela fé de Pedro e João. Pedro e João viu que ele não tinha fé para se levantar, não tinha forças para se levantar. Mas Pedro falou, já que você não se levanta, pego pela mão direita e te levanto. Pela fé de Pedro, aquele paralítico recebeu o seu milagre. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Isso é uma coisa que todos nós devemos pensar. Porque para receber o nosso milagre, nós temos que dar o primeiro passo. Pedro teve que dar o primeiro passo para o milagre chegar na vida daquele coxo. Ele estendeu as mãos. Quantas vezes na nossa vida nós temos que esperar alguém nos dar as mãos, ser dependente daquela pessoa para poder nos dar as mãos? Hoje Deus fala que você não vai precisar mais de ninguém para te dar as mãos. Você vai dar o primeiro passo para receber o seu milagre nessa noite. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Senhor. E Pedro e João ofereceu a mão direita para o coxo. E aquele coxo, ele tinha que ser restaurado a visão dele. Porque Pedro e João, não adianta ter feito o milagre na vida dele, levantado ele, colocado ele de pé e ele ter continuado a andar de cabeça baixa. Ele ia voltar para o mesmo lugar, pedindo esmola. Mas na vida dele, ele tinha que ter a visão. Por isso que Pedro olhou para ele e disse: olhe para nós, levanta, olhe para cima, amplie a sua visão, vê que tem outros cantos, outros lugares para você poder ir, segue tua vida. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Nessa vida, meus irmãos, nós temos que olhar para cima, independente de quem estiver.
nós temos que olhar para frente, seguir o nosso caminho, marchar. Nós temos que ter perseverança, igual aquele coxo, porque ele ficou ali 40 anos, gente. Ele perseverou, ele teve um saber, uma paciência. Para ficar 40 anos não é brincadeira. Nós temos que ter paciência, perseverar na vida. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos que ter o Evangelho. O Espírito Santo tem que estar no nosso meio, em nossas vidas. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Pai. Eu lembro que Paulo, a mensagem que Paulo pregava era: sejam meus imitadores, como sou de Cristo. E a mensagem que Pedro passa é que olhe para nós, porque eu sou o exemplo. E a mensagem que muitos pregadores passam nas igrejas é que façam o que eu falo, mas não façam o que eu vivo. Glória a Deus, Senhor. Então, olhando para a vida daquele coxo, ele ia dar um passo muito grande, porque depois que Pedro teve o milagre dele através de Cristo, ele se levantou, pulando, dançando, saltando e louvando a Deus. Entrou para dentro do templo, e lá dentro do templo todos olharam, ficaram pasmos, ficaram com assombros, porque aquele coxo estava de pé, porque eles conheciam, viram que aquele coxo que estava dentro do templo era aquele que estava lá fora. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, às vezes nós temos que pensar que às vezes aquele povo que estava lá dentro viu o coxo pulando, gritando, louvando a Deus, mas nós temos que pensar, eles tinham que pensar que aquele era o momento dele. Aleluia. Às vezes as pessoas chegam na igreja de uma forma diferente, pula, louva, gritam, e algumas pessoas se questionam: nossa, o que é isso? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo daquilo? Nossa, está tão feio. Mas não, gente, nós temos que compadecer que aquele é o momento dele, porque às vezes ele se sente feliz naquele momento somente dentro da igreja. Por isso que ele pula, louva e dança na presença do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Por isso que a oração é importante, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Ó Senhor Deus maravilhoso, Santo Pai. Glória, Senhor. Eu quero contar aqui uma história que eu vi uma pessoa contar e eu achei muito interessante. É sobre uma senhora. A senhora tinha uma netinha. Só ficava com a netinha, por quê? Porque a filha da senhora faleceu e a senhora cuidava da netinha. Certo um dia, a netinha adoeceu e a senhora não sabia o que fazer. Dava remédio daqui, dava remédio de lá, e aquela netinha, aquela criança não se levantava. E a senhora teve a ideia de ir à cidade
porque ela morava na zona rural, era longe. Ela teve a ideia de ir na cidade. Ela indo na cidade procurar um médico, ela chegou no médico e falou: doutor, eu estou com a minha netinha lá em casa. Eu já dei remédio de tudo quanto é jeito e ela não melhora. Tem como o senhor dar um pulinho lá na minha casa, chegar na minha casa, dar uma olhada na minha netinha? O médico falou: meu Deus, mas eu não posso ir lá porque tem outros pacientes aqui. Eu não posso sair daqui para ir lá na casa da senhora curar, olhar a sua netinha. E aquela senhora saiu dali triste, não sabendo mais o que fazer. Ela passando pela rua, viu uma igreja com as pessoas lá dentro, de joelho, num círculo de oração. E ela escutando aquelas pessoas, uma senhorinha, com o microfone na mão, dizendo: Senhor, Senhor, o Senhor é médico dos médicos. A senhorinha escutando: médico dos médicos? O Senhor cura. Senhorinha, o Senhor cura? Não, vai ser ali que eu vou entrar. A senhorinha entrou naquela igreja, ficou olhando aquele povo ajoelhado, orando em voz alta, falando: médico dos médicos, o Senhor cura. A senhorinha foi até no último banco e se sentou e falou: eu vou me ajoelhar e vou conversar com esse médico dos médicos aí, para ver se ele é médico dos médicos mesmo. A senhorinha começou a orar, a falar: Senhor, eu só entrei aqui porque eu escutei falar que o Senhor é médico dos médicos. Eu só entrei aqui porque eu ouvi falar que o Senhor cura. Oh Deus, glória a Deus. Oh Senhor, eu fui no médico, a minha netinha está em casa, está padecida em cima da cama. Eu fui ao médico, o doutor lá falou que não tinha jeito dele ir na minha casa. Mas eu escutei falar que o Senhor é médico dos médicos. Então eu vou te falar onde é minha casa, doutor, para ver se o Senhor dá um pulinho lá. A minha casa, Senhor, o Senhor sobe, passa pelo rio, não se preocupe não. O rio ele bate no joelho. O Senhor atravessa sem medo, vai direto, vira à direita, depois o Senhor vira à esquerda, sobe mais um pouquinho, lá na frente vai ter uma casa amarelinha. Essa casa é a minha. O Senhor, vou contar uma coisa só para você. A chave está debaixo do tapete. O Senhor pega ela, abre a porta, passa pela cozinha e lá no fundo está o quarto da minha netinha. E ela se levantou e foi embora. Ela foi embora caminhando, atravessou o rio. Quando de longe ela viu uma menina correndo, pulando, brincando com a bonequinha na mão, no quintal da sua casa. Ela com espanto olhou, a netinha viu: vovó, vovó! E foi correndo, ficou uma carreira atrás dela, saiu correndo atrás dela. Falou: nossa, minha netinha, o que aconteceu? Vovó, vou te contar. Apareceu aqui um tal de doutor, todo vestido de branco, e falou que a senhora mandou ele vir aqui me olhar. Ele pegou na minha mão, me levantou, colocou a mão na minha cabeça e falou: vai brincar, minha filha, vai brincar que daqui a pouquinho a sua avó está chegando aqui. E olha, vovó, ele falou, pediu para dizer para a senhora que a chave está no mesmo lugarzinho. Glória a Deus. O Senhor, Ele é médico dos médicos. Ele provê sobre a tua vida. Glória a Deus, Senhor. E o que eu quero deixar para vocês nessa noite, não vou me prolongar muito, porque senão vai ser de mim. E como é a primeira pregação, eu não estou muito
acostumado. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite vai estar no versículo 16, 3,16. E pela fé no seu nome fez o seu nome, fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. A mensagem que eu tenho para deixar para vocês é que nós temos que orar. A oração é a base de tudo. Glória a Deus. Nós temos que dar o primeiro passo para poder receber o nosso milagre. Nós às vezes deixamos aquela pessoa que necessita, que precisa da gente, que está ali do nosso lado, necessitando de um milagre, de uma palavra, de um abraço, de um aperto de mão, de você estender a mão para ela. E você pode muito bem fazer isso, orar, estender a mão para levantar, porque Deus manda dizer para vocês nessa noite: acabou a miséria, acabou a época de você estar agachado, sem olhar para frente. Deus te dá a visão aqui nessa noite hoje, para você andar. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Eu entrego nessa noite aqui para quem é de direito. E peço desculpas aos irmãos por estar gaguejando, porque é a minha primeira pregação. Então a gente vai acostumando, o Espírito Santo vai movendo a nossa vida. Aleluia, aplaude mais forte.